um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Para a paraxá de hoje, queridos, vamos entrar então. Evet Hanan, que é o título desse... isso suplicou o significado, né? O título dessa paraxá aí é a essência do amor e unidade. O tema que eu quero trazer para vocês aqui. A essência do amor e da unidade. A paraxá Evet Hanan, Deuteronômios 3, 23 a 7, 11, cujo nome significa e supliquei, é fundamental para os ensinamentos de Moisés. Ela aborda seu clamor para entrar na terra prometida e a reiteração dos 10 mandamentos e o crucial Shema Israel. O foco central é despertar a unidade da alma e a consciência espiritual por meio do amor genuíno ao Eterno. Então, olha só, os temas disso é trazer de volta os 10 mandamentos e explicar o porquê que eles tinham que lembrar. Lembrando que os 10 mandamentos é uma síntese, nós fizemos aqui uma vez, até o pastor Jair desenhou aqui, outra vez eu fiz de novo, mostrando que os 10 é a síntese dos 613. Então, os mandamentos do Eterno. Então, ele está reiterando isso para o povo e dizendo, ó, nós vamos entrar na terra, lembrem dos mandamentos. E também há um alinhamento nessa questão de sintetizar em 10, porque eles estão conectados com a árvore da vida, que são as 10 sefirotes, que são os 10 atributos de Deus que precisam estar em nós, ativos e em ação contínua, não pela ação de Deus, mas pela nossa busca. Então, o que Moisés está fazendo aqui é alinhando o povo para entrar na promessa. Queridos, na semana passada nós falamos sobre isso. Você vai lembrar, nós oramos aqui, e eu quero dizer para você que hoje nós vamos aprender mais um marco da essência do que o Eterno deseja fazer em nós. Nós vamos saber sobre o que é o amor e a unidade. Lembrando que o amor está relacionado com os mandamentos. Não é aquele amor desvairado que a sociedade apresenta, que um pouco ama, um pouco desama. Nós vamos falar aqui do amor que está relacionado a esses mandamentos. E também vamos falar a questão da unidade. Quem está em amor tem a unidade nos propósitos que Deus tem para nós. Nós precisamos estar em unidade de propósitos. Meu irmão, você nunca vai pensar igual ao irmão que está ao teu lado. Dá um glória aí, porque não é pensar todo mundo igual. Porque se todo mundo pensasse igual, queridos, ia ficar difícil. Mas a unidade de propósito é naquilo que abastece a nossa fé. Nós temos unidade. Nós temos que ter o mesmo pensamento em relação à Torá. Então, mulher, se você discorda do teu marido, se ele cumpre Torá, você tem que se alinhar. Marido, se você discorda da tua mulher e ela cumpre Torá, você precisa se alinhar. É hora de organizar essa unidade, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho estudado muito a esse respeito da centralidade do Mashiach, de Cristo, nosso Senhor. Como que Ele trabalha em nós e o que nós precisamos nos ajustar. Por muito tempo você imaginou que aquilo que Deus faz é algo fantasmagórico, sobrenatural, quase que uma entidade descendo na vida de alguém. E não está relacionado a isso. Não é o exterior. Yeshua falou muito claro, o reino de Deus está dentro de você. E se algo está dentro de você, cabe a você manifestar ou aprisionar. Dentro do pensamento judaico, se fala em clipotes. Clipot, ou clipar. Clipar é casca. Clipotes são cascas, plural. Que, devido ao pecado, elas nos envolvem, trazendo o ocultamento da glória de Deus. O ocultamento da glória de Deus acontece todos os dias da nossa vida. Cada vez que você
descumpre, ou que você não cumpre, melhor dizendo, um mandamento, uma casca envolve você, distanciando da glória de Deus. E mais ignorância você absorve em relação às coisas espirituais. Não estou chamando aqui ninguém de ignorante ou que não seja inteligente. Tem muitas pessoas inteligentíssimas, mas são ignorantes. Porque elas ignoram o essencial. Ignorar não é a falta de capacidade de aprender, é o descarte daquilo que é principal. Eu ignoro aquilo que eu preciso saber e eu só fico sabendo aquilo que eu quero. Então, nós temos que sair desse nível de ignorância, remover essas cascas que ocultam do pecado, né, que ocultam a glória de Deus em nós, até que a glória seja manifesta. E cada mandamento que você cumpre, e não num aspecto, queridos, eu tenho que falar isso aqui muito claro para você. Nós não somos legalistas, nós não estamos querendo que você cumpra mandamentos só para cumprir, porque se não alinhar o teu caráter, meu irmão, tu pode guardar Shabat, pode comer halá, tu pode comer kosher, kasher, como tu quiser chamar, pode tirar tudo os derivados de porco, comer tudo certinho, mas se lá dentro a tua intenção é para mostrar para o outro, não vale nada. Ah, glória a Deus, então continuar do jeito que eu sou também não vale nada. O detalhe é você se ajustar não para ser visto, nem para corrigir. A música que nós colocamos aqui, a última música, tem como colocar aqui para nós, por gentileza? Coloca aqui no telão a última música, para você entender o que você cantou. Vai colocando ali. Não é só em mim o retornar. Retornar quer dizer techuvá. É o mundo todo a restaurar. Então não se trata do que eu estou vivendo. Vamos colocando parte por parte. Eu vou dando o detalhe. Volta a primeira. Não é só em mim o retornar, é o mundo todo a restaurar. Então assim, não é você. Não se trata de você, meu irmão. Se trata de manifestação. Quando Yeshua está dizendo, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, você precisa brilhar. Restaurar aquilo que, a luz que foi perdida nas trevas, que foi ocultada pelo pecado, você traz. Então, não se preocupe com a vida do teu irmão. Não é só em mim. Quando eu faço isso, quando os mandamentos são cumpridos na minha vida, eu restauro o mundo. Eu trago luz para o mundo. Eu não posso trazer luz para o mundo enquanto estou cheio de casca de pecado. Está entendendo a palavra? Eu estou calmo, meu irmão. Só fiquei nervoso com o diabo. Não tem nada a ver com você. Porque é ele que fica incomodando e quase mata a gente pela boca. Não é o peixe que morre pela boca, é o crente. Morre pelo que fala e morre pelo que come. Ai, meu Deus. Vamos lá, próximo então. Tikkun Olam, restauração do mundo. É o que Deus... Pode colocar o próximo. Minhas ações para consertar. Com techuvá eu vou restaurar. As minhas ações. Outra parte vai dizer as minhas mãos, que também falam de ações. É o que você faz. É as minhas ações para consertar. Com techuvá, com retorno, eu vou restaurar. Começou na tua casa, meu irmão. Deixa o vizinho, deixa o irmão do lado. Se o irmão quiser comer X-bacon no teu lado, quiser comer feijoada com pé de porco, meu irmão, senta até na mesa onde está comendo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Senta, meu irmão. Ei, eu não me misturo com essa gente que come porco. Ah, meu irmão, ontem tu estava arrotando porco e hoje tu está achando que tu é melhor? Sabe o que acontece? Nós não estamos saindo de um sistema religioso para montar outro. Que é judaísmo, já existe. É só seguir lá. Mas seja ortodoxo, daquele bem cri-cri. Para a liberdade de Cristo é que eu fui chamado. Mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Cada vez que nós damos ocasião à carne, nós deixamos que as clipotes ocultem a luz de Deus. E nós não somos luz do mundo. Meu irmão, a tua alimentação é saúde para você. O teu comportamento restaura. Cada vez que um mandamento é feito. Imagina toda essa igreja que nós cumprimos os mandamentos, todos nós. O nível de luz para esse local não tem como ser ocultado pelas trevas. A próxima slide aqui. Justiça, amor no meu viver. Olha aí, não é nos outros. Justiça, tzedek, ser justo. Amor, guardar os mandamentos. Nisso consiste o amor de Deus, em que guarde seus mandamentos. No meu viver, o mundo novo vai nascer. Pode colocar o próximo aí. Deus quer o seu povo em união, quebrando toda divisão. Ô, meu irmão, que musicão. Isso aqui não precisa nem pegar. Só cantando isso aí. Vai lá. Israel, luz para cada nação, junto aos povos em oração.
Lembra que ele disse que vai levantar intercessores para Israel até que ele volte a ser luz nas nações? É você e eu, os atalaias, que oram noite e dia, até que Israel volte a ser luz para as nações. Ele vai voltar. E já está voltando. Pode colocar o próximo? Minhas mãos para consertar com techuvá. Vou restaurar. O que está acontecendo aqui? Coloca lá o slide que nós estávamos, por gentileza. Pode colocar o próximo. O propósito divino da negação a Moisés. Então ele está suplicando para entrar na terra. Aí já conversamos um tempo atrás sobre isso. Por que foi negado isso para ele? Moisés suplicou para entrar na terra de Israel, mas sua entrada foi recusada. Essa recusa não foi uma punição, mas parte de um plano maior. É claro que ele errou e teve a consequência de seu erro. A gente sabe que ele bateu na rocha em vez de falar. Mas não era esse a centralidade. Tem algo muito mais especial aqui. O que era? Assegurar que a Torá transcendesse fronteiras geográficas, tornando-se uma herança universal. A não entrada de Moisés simboliza a transição da liderança e a importância de que as bênçãos espirituais sejam valorizadas e expandidas pelas gerações futuras, promovendo unidade e amor. Se Moisés tivesse entrado, a glória de Deus teria descido naquele lugar, porque ele era um tzadik, ele era um justo, ele era um kadosh, que é um santo. Então, não precisaria haver dispersão e a Torá não chegaria às nações. Mas também ficaria centralizado o homem com 120 anos já, centralizado toda a glória na vida dele. Não é isso que Deus quer. Deus encerra a carreira dele, olhando de longe. Permitiu que olhasse, mas não entrando. Para quê? Para que ele compreendesse que a mesma essência, as mesmas características que não vêm dele, mas que vêm do próprio Eterno, vão ir para a próxima geração. Ei, como estão as características da sua geração? Ninguém aprende por osmose. Não é porque você está começando a aprender um pouquinho de Torá que os seus filhos já entenderam. Se eles não sentarem no Shabat para estudar, eles não vão saber. E aqui não tem idade, queridos. Mas a igreja cristã ela tem um defeito no aspecto do ensino, porque ela pensa que as crianças têm uma idade para começar a aprender. E nós falhamos nisso. Só que não é função da igreja ensinar a Torá, é função da casa. Deuteronômios 6, de 4 a 9, que é onde nós estamos falando aqui. Ao sentar ou levantar. Andando pelo caminho, sentado na tua mesa, fala de Torá. Ô meu irmãozinho, deixa eu te dar uma dica. Deixa um pouquinho o futebol. Deixa um pouquinho o videogame. Deixa um pouquinho os negócios aleatórios. A vida de Deus se encarrega de trazer para você sabedoria para prosperar. Quantos crentes você conhece que está correndo atrás da máquina a vida inteira? Desesperados por causa que o seu processo é sempre o que eu faço para ganhar dinheiro? Sempre desesperado atrás disso. Sabe por quê? Porque faltou a Torá. Faltou a inteligência de saber como que se faz negócios bem feitos. Como se prospera, como se multiplica não pensando em si mesmo. Como que eu faço que eu trago mudança numa geração e não apenas pensando em mim e sabendo que há um plantio, há um tempo, há um momento em que vai ter dificuldades. Talvez 14 anos de batalha, até que você veja algo começar a nascer. Mas quem está disposto a esperar 14 anos? Quem está disposto a viver os ciclos sem murmuração? Aprendemos essa semana e falamos na Parashá no Shabat, que inclusive a ira, como alguns são iracundos e falam que isso é expressão sua e ainda descaradamente usam o versículo irai-vos, mas não pequeis, eles não entendem que a ira é o mesmo pecado de idolatria. Cada vez que você se ira, você está gerando um resultado da idolatria na sua vida. Então, nós precisamos trazer alinhamentos para nós. É correção, meu irmão, mesmo. Mas assim não dá. Eu fui chamado para liberdade. Porque eu estou na graça. Então, na graça, tu grita na tua casa que nem um louco. Marido e mulher discutindo o tempo todo, parecem uns doidos, gritando com o filho, batendo no cachorro, xingando todo mundo. Isso é graça na vida do crente. Que graça desgraçada, hein, meu irmão?
Mas eu estou na graça, meu irmão, não tem problema. Fica irado toda hora. Basta mudar o canal da TV que está assistindo, já é uma desgraça na casa. Basta perder o futebol. Mas é a graça. Tu acha que isso é conversão? Tu acha que Yeshua está nesse negócio? Desculpa, meu irmão. Se não tem tempo para sentar e olhar com os seus filhos e ensinar para eles a palavra, meu irmão, desculpa. Ninguém vai fazer isso por você. É você que está consertando sua vida e fazendo chuvar. Pastor, mas assim fica difícil de ser crente. Onde está escrito na Bíblia? Eu acho que lembra aquele cântico de Davi? Fácil, extremamente fácil para você. E eu e todo mundo canta de todo mundo. Fácil. Não conhece esse cântico? É Salmo. Qual Salmo é esse aí? Salmo JJ, né? J Quest. 171. Salmo 171. Ô, meu irmão, tu acreditou? Não foi cantado nem na igreja. Mas disseram para ti que era fácil, extremamente fácil. Não é, meu irmão? O caminho continua sendo estreito. A porta continua sendo estreita. E ninguém a largou. Então, quando Deus está impedindo Moisés, ele está fazendo uma transição geracional. Pode colocar o próximo slide. O coração como um portal da criação e a força do amor, a Havá, que é a palavra amor em hebraico. Precisamos compreender que o coração, e não a mente, é o verdadeiro portal da criação. É o coração que a Havá, o amor genuíno, se manifesta, gerando e transformando a realidade. O exemplo de José ilustra essa força. Ele agiu como um pai geracional, cobrindo falhas e conflitos com amor, tornando-se um símbolo de proteção e unidade. Com tudo que ele passou, ele deu a volta por cima e ainda trouxe salvação para o lugar onde está. Por isso que ele é o modelo de Yeshua também. Agora, o que você precisa entender? Que a força está no teu coração, queridos. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu vou escrever a minha lei no seu coração e não na mente, querido. Porque você pode ter a Torá na mente e não descer para o coração, não vai virar uma realidade. A força do amor, que é o amor genuíno, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo te mesmo, cumprir os mandamentos, ela está no nosso coração, não por uma ideia filosófica, mas por uma marca que o próprio Eterno fez escrevendo a Torá em você. Desperta isso, meu irmão. Não vai ser difícil, mas não faça metas muito longas, muito difíceis. Comece com coisas simples. Comece bem organizado. Faça uma aliança na sua casa de não gritar mais dentro da sua casa. Não gritar. Nem com o cachorro, meu irmão. Tá lá o Zebulon para testar. Nossa, estamos aí quebrando as clipões. Mas eu não grito com os meus cachorros. Com os meus cachorros. Com o Billy eu não converso. Porque o Billy não é muito de diálogo. Né? Mas com os meus cachorros eu não preciso gritar. Eu só digo, senta, fica no teu lugar. E eles me obedecem. A Aline diz senta, eles entendem e vem pra cima. E pulam nela, né? Então, assim, é bem simples. Eu falo com eles e eles me obedecem. Mas falo firme. Não precisa gritar. Eu digo assim, Luther, no lugar. E ele vai. Zebulon, fica. Ele fica assim, tentando ir. Eu digo, fica. Ele fica enlouquecido, porque ele é novinho. Tem 5 meses. Mas ele chega a fazer... Porque eu mandei ficar. Mas não sai do lugar. Um dia ele saiu. Essa parte a gente pula, né? A vara pegou. Aí ele entendeu, ele é esperto. O cachorro pastor alemão é muito esperto. Ele entendeu que se ele sair, é uma escolha, né? Mas, meu irmão, deixa a vara do Senhor trazer correção para você também, diga amém. Que tem gente saindo do lugar porque faltou uma varinha. O coração vai mostrar isso. Ser ensinável, crescer. Pode colocar o próximo. 2 pilares para construir a unidade. Para se tornar um guardião da unidade, são essenciais 2 comportamentos. Não faça ao teu amigo aquilo que você mesmo odeia.
princípio da Torá. Faça ao teu amigo ou teu irmão que você mesmo, isso significa que amar o próximo como a si mesmo é construir realidades positivas e cobrir as transgressões alheias com compaixão. Pois o amor cobre todo tipo de transgressão. Isso está escrito na Torá, não em 1 João só, que o amor cobre multidão de pecados. Sabe o que a pessoa entende? O amor cobre multidão de pecados. Não, eu amo, não vou falar nada para o pastor. Eu amo, não vou contar para o meu marido o que o filho fez. Eu amo, não vou contar para a esposa o que o filho fez. Eu amo, eu não vou contar minha vida pregressa para o meu marido. Isso não é amor, queridos. Isso é engano. Quando está dizendo que o amor cobre, é saber que você errou. E agora, porque eu amo, eu cubro esse erro e continuo amando. Eu não faço que ele não existe. Então, eu não vou retribuir na mesma moeda porque alguém me ofendeu. Por causa do amor de Deus em mim, eu vou agir totalmente ao contrário do que eu recebi. É essa a tônica do que é ensinado, de amontoar brasas sobre a cabeça das pessoas. É agir o contrário do que você recebeu. Não é querer dar o troco. Isso é tão antigo, meu irmão, mas não se fala mais. O amor, cobrir pecados não é relevar ou esconder. É saber que ele está errado e vai ter que ser corrigido. Mas não vou deixar de investir na pessoa, porque eu amo. Amém? Segundo, conecte-se à árvore da vida. Esse ponto está intrinsecamente ligado à observância dos 10 mandamentos. Entenda que os 10 mandamentos vão elevar você espiritualmente. Lembrando que os primeiros são em relação a você e Deus, os primeiros 5, e os segundos 5 em relação a você e ao próximo. Por isso que a lei se divide em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os primeiros 5 estão relacionados ao que você deve a Deus, e os outros 5 ao que você deve ao próximo. Está tudo conectado. E ao fazer isso, as luzes das sefirotes da árvore da vida, que são as qualidades do próprio Eterno, começam a brilhar em você. Aquilo que Deus é, começa a ser visto em você. Que eles sejam um, como tu e eu, Pai, somos um. Está falando que agora isso nos ajusta até na unidade. Quando nós começamos a cuidar da nossa vida e tratar as nossas situações, nós podemos andar melhor. Então, assim, meu irmão, por que nós precisamos ajustar? Nós temos que ver em unidade, meu irmão. Pelo vínculo da paz, desejar estar juntos. Você está entendendo a palavra? Unidos por aquilo que nós praticamos, por aquilo que Deus derrama em nós. Pode colocar o próximo slide. Os 10 mandamentos e a conexão com a luz divina. Parashá Ve'at Hanan reitera os 10 mandamentos interpretando com as 10 sefirotes da árvore da vida. Emanações divinas que canalizam a luz do Criador. Seguir os mandamentos é uma forma de equalizar e harmonizar, como se essa fonte de luz, com essa fonte de luz, permitindo identificar e corrigir curtos-circuitos internos, desconexões causadas por ódio, ira, desunião, para ampliar o fluxo de luz do nosso ser. Então, o que acontece aqui? O texto está dizendo que os 10 mandamentos são correções para nós. Só que não é para corrigir a vida do outro, é para corrigir a nossa vida. O que ele está mostrando? Pega lá, eu já passei aqui no culto, mas pega a árvore da vida e vê lá as 10 sefirotes que falam lá beleza, sabedoria, e cada uma delas, até chegar ao fundamento, e até Malhut, que é o reino. Tudo isso tem dentro de você, que são as coisas criadas de Deus. E vê o que os 10 mandamentos podem fazer nisso. E gaste tempo analisando como que eu estou sendo. Como eu estou sendo? Eu estou sendo uma pessoa que manifesta a beleza de Cristo? Estou sendo uma pessoa que tem a sabedoria? Eu sou uma pessoa que estou manifestando o fundamento, que é a Torá, nas coisas que Deus tem para mim. E cada coisa dessa, você vai olhando ali como você está agindo. Meus irmãos, isso não é um problema.
Isso é a solução. Sempre pautar a sua vida, e dia após dia, quando você levantar, analisar como você está vivendo. O que hoje você pode melhorar? É um trabalho diário e necessário. Necessário. Porque senão nós vamos viver uma vida religiosa, achando que por frequentar aqui, ou por olhar na internet, ou por ouvir algumas coisas, vai trazer efeito. Não vai. Nós precisamos arrancar aquilo que está enegrecendo a nossa visão e impedindo que as coisas de Deus fluam em nós. Ninguém gosta de andar no escuro, pelo menos eu não gosto. Pode colocar aí o próximo. Shema Israel, a essência da unidade divina e do Ahavá. O Shema Israel, do Deuteronômio 6,4, é o coração da Paraxá. Ouça Israel, Adonai, nosso Deus. Adonai é nosso Deus. Adonai é um. E ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Observar o Shema implica que nossas atitudes, ações, palavras e reações devem ser permeadas pelo Ahavá, é o amor. É um convite à autoavaliação sobre se estamos gerando amor e conexão ou condenação e maldade, pois a natureza do que nos retorna é um reflexo disso. Olha aí, pois a natureza do que nos retorna é um reflexo disso. O que você está recebendo talvez não está acontecendo, é porque talvez você não está dando. Então, precisamos olhar isso com mais seriedade. O Shema é a garantia da proteção e unidade divina. Esse mês, inclusive, foi falado na cabeça do mês, que é para declarar o Shema. Na rádio, toda manhã e toda tarde tem o Shema recitado. Não minta para mim, mas também não precisa se acusar. Você escutou alguma vez durante esse mês? Chegou a ler dentro da tua casa? Chegou a fazer isso? Não era para fazer um momento, era para fazer 2 vezes por dia, pelo menos. E aí o que a gente quer? A gente quer que Deus faça, mas a parte... Não, mas é que eu estou na graça, pastor, o senhor não entendeu. Isso é muito pesado para mim. Peraí. É pesado. Então, eu temo com uma geração de crente que acha que estudar a Torá, que acha que cumprir palavras, que acha que repetir orações é um problema. Eu não sei o que eles querem fazer no reino. Porque Yeshua, ele não vai te dar colo. Ele não vai acariciar os teus cabelos. Tu não vai calçar as sandálias dele, nem a roupa dele e dizer papai. Eu sei que poeticamente algumas músicas ensinam isso. E é bonito, traz uma relação de intimidade. Não vai acontecer isso. O que Yeshua vai fazer? Ele vai ensinar a Torá. Ele é um professor, ele é um rabino. E você vai ter uma eternidade para aprender a Torá. Não, é só o que me falta. Já tem que estudar essa vida. Agora passar a eternidade inteira estudando Torá. As coisas indizíveis, os mistérios ocultos, aquilo que vislumbra o ser humano, vai ser ministrado da boca do próprio Yeshua. Eu vou te dar uma dica, se acostume com isso enquanto dá tempo. Porque se você não gosta, dificilmente o Eterno te levará para fazer algo que você não gosta. Torá e os mandamentos são a doutrina das coisas que você precisa aprender a fazer. Porque você foi feito para isso. Se você não treina isso, ninguém é promovido à sabedoria quando morre. Há pessoas que pensam, não, quando eu... Esse dia eu brinquei até, né? O pessoal esperou a vida inteira para tocar harpa no céu, né? Mas nunca aprendeu nenhum violão. Ele acha que quando morrer vai virar anjo e vai ganhar uma harpinha e vai ser promovido à sabedoria para tocar o instrumento. O instrumento é complicado, meu irmão. Eu já tive uma harpa na mão, é difícil de tocar. Da onde você tirou essa ideia de que ao morrer você é promovido à sabedoria? Aquilo que você carrega hoje aqui, os 10 ciclos de vida que ele te deu e mais um bônus, tem até 2 de bônus, pode fechar em 12 ciclos aí, tem uns que ultrapassam. Mas os ciclos de bônus que ele te deu é para você aprender e se preparar para reinar com ele. Só isso é a nossa vida. Então temos que entender que precisamos saber o que estamos fazendo para
crescer. Eu não sei você, mas para mim isso tem sido uma dinâmica de alegria constante. Eu não fico mais preocupado com as coisas. Eu tenho um pleno fundamento de saber para onde eu estou indo. Pode colocar o próximo. Techuvá é a eliminação de toda a idolatria. Paraxá nos chama a Techuvá, a um retorno ao rei, ao lugar do ego, para transformar com a luz do coração e do Ahavá. Techuvá é sobre construção e beleza, não condenação. Além disso, convoca a aniquilação da idolatria, que se estende para além do religioso. Idolatria é qualquer apego excessivo que nos desconecta da luz divina, como o narcisismo, idolatrar os filhos, o conhecimento, o corpo físico, a posição social, até mesmo a falsa humildade. A ausência de idolatria permite uma conexão pura com a essência divina. As coisas de Deus começam a fluir em nós. Pode colocar o próximo aí, queridos? Não sei se tem próximo. Tem. A escolha divina, fundamentada no amor incondicional. Deuteronômio 7, 6-8 enfatiza que a escolha de Israel por Deus não se baseou em mérito, grandeza ou superioridade numérica, mas unicamente em seu amor incondicional. Este Ahavá divino é a força motriz que nos escolhe, protege e nos capacita a ser um reflexo dessa luz do mundo. Olha só, Israel não foi escolhido porque ele era bom, mas porque Deus amou. Você não foi escolhido porque você é bom, mas porque Deus amou. E esse amor que nós refletimos, nos esforçando para manifestar exatamente o que recebemos. Pode colocar o próximo. Um caminho de ativação espiritual e amor. Em suma, Paraxá Vayet Hanan é um convite profundo a viver a Torá, não como um conjunto de regras rígidas, mas como um caminho de ativação espiritual, unidade e amor. Ela nos chama a despertar o portal do coração, praticar a compaixão, diz Yosef, viver os mandamentos como conectores de luz, retornar ao divino através da Techuvá e eliminar qualquer forma de idolatria que nos separe da verdadeira fonte de luz e de doação. Ao fazê-lo, nos tornamos verdadeiros guarda-chuvas de proteção e bênção, projetando um futuro de unidade e amor genuíno para todas as gerações. Tudo que você construiu, se você morrer hoje, fica. Não tem como fazer nada. Agora, o que você construiu aqui e aqui, os dois, vai ser levado para a geração. O que você está construindo, meu irmão? Construindo que ele precisa enriquecer? É importante. Que ele precisa ter uma profissão? Importante. Precisa casar, ter filhos, dar neto para você? Também é importante. Precisa crescer, estudar, ter uma faculdade? Nem sei se é tão importante assim. Porque está cheio de gente fazendo faculdade e não sabendo nada do que vai fazer da vida depois. Porque não há um pote de ouro no final do teu curso. Agora, o princípio que você ensinou, desde pequeno, que colocou aqui dentro, isso vai trazer para eles entendimento, para viver uma vida de excelência e riqueza, com faculdade ou sem faculdade. Quem tem Torá no coração e a visão de Sião, meu irmão, prospera. Deus tem prosperidade. Então não negligencie aquilo que você está recebendo. Porque um dia, querido, só de você ouvir, o Eterno vai dizer, você ouviu. E o que você fez com o que recebeu? Priorize a vida dos teus filhos, a próxima geração. E é isso que nós vamos orar agora. Moisés ficou no monte. O meu pai vai ir embora um dia. Peço que esses 10 anos aí aconteçam. Um dia ele vai. Mas eu também vou. Se Yeshua não voltar logo e quer que venha, Maranata, estou fazendo de tudo para apressar. A tendência natural da vida é que eu vá primeiro e eles ficam. Mas enquanto eu estou aqui, muito mais do que eu posso dar para eles, do que eu posso construir, eles precisam entender que
que a coisa mais importante, eu quero que eles lembrem de uma coisa quando lembrar de mim. O pai estava o tempo todo com a Bíblia na mão. O tempo todo. E não sou negligente de trocar a vida dos meus filhos, a prioridade que eu tenho com eles. Eu tenho tempo, dou colo para minha filha, dou colo para o meu filho, jogo videogame, brinco, jogo bola, faço tudo. O máximo que eu posso dar atenção. Mas no maior tempo da minha vida, no meu dia a dia, eles me veem com um Torá na mão, que ela está aqui, ó, esse aparelhinho, estudando, escrevendo e ensinando. E assim como eu tenho a lembrança do meu avô, que era um homem de oração, eu quero deixar um legado. Os 70 livros que eu escrevi até agora, 73 para ser mais exatos, não escrevi para mim. Eu escrevi para você e escrevi para os teus filhos, para a próxima geração. Coisas que até hoje não foram escritas. Conhecimentos judaicos que foram traduzidos direto que não tem em inglês nem em português. Eu estou traduzindo e trazendo para ensinar você. Porque eu creio na visão de céu. E sei que nós vamos voltar para lá. Eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir que Deus derrame uma unção de sabedoria sobre você, pai, que está aqui. E que os teus filhos recebam dessa porção. E que você seja o incentivador, não aquele que vai brigar, tem que estudar a Torá, não. Mas que você seja a Torá viva dentro da sua casa. E que eles vejam em você. Que eles vejam em você a Torá. Ô, meu irmão, muitos de vocês já estão crescidinhos. Já deu tempo de amadurecer. Você quer orar sobre isso? Você deseja viver isso? Como se fosse a coisa mais preciosa da sua vida. Então feche os teus olhos e coloque a mão na cabeça dos seus filhos. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos aqui com uma geração. Uma geração bendita, uma geração que são como flechas na mão do valente. Senhor, nós precisamos nessa hora do teu ensino e da tua sabedoria, da tua Torá, que é a instrução. Que ela seja marcada no coração dos teus filhos, sobre nós, pais, e dos nossos filhos. Assim como aconteceu com Moisés, ó Deus, nós queremos preparar uma geração que vai enfrentar guerras, preparar uma geração que vai enfrentar batalhas, mas que vai estabelecer territórios de vitória. Eu declaro sobre os filhos dessa igreja um tempo de alargar as tendas. Em nome de Yeshua, eles entrarão em lugares onde nós não entramos, mas no poder de Yeshua HaMashiach. Abre os caminhos, Senhor, e traz a sabedoria da tua Torá sobre a vida desses jovens, dessas crianças, sobre os pais, Senhor, sobre cada sacerdote. Um batismo nessa hora, Deus. Uma fome e uma sede, não de comida, mas pela tua palavra, como tua palavra declara. Senhor, incendeia o coração, acende a chama, coloca o óleo da tua Torá, e que eles cresçam, que eles sejam benditos, e que as gerações carreguem muito mais do que um conhecimento humano, mas eles carreguem vida e luz para o mundo. Eu abençoo os filhos dessa igreja, em nome de Yeshua, e você que crê nisso, diz amém, e aplauda o Senhor, queridos. Aleluia.